Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui mais uma vez nos jardins do jornal O Povo para mais um Pra Começo de Conversa, aquele nosso espaço religioso, sagrado de todo sábado. A gente traz aqui o seu crítica, comentário, sugestão, enfim, aproxima você, assinante do O Povo Mais, da nossa produção aqui na redação. Bem, nessa semana um dos grandes assuntos foi 2 anos do 8 de janeiro. E para mim o governo Lula acerta em demarcar essa data, em resgatar e mostrar as imagens e fazer um ato para celebrar, digamos assim, a comemoração desse marco da nossa democracia de 2 anos daquele movimento do 8 de janeiro. Nas últimas semanas, muito se discutiu se o governo Lula deveria fazer esse tipo de celebração e de evento para demarcar essa data. Até alguns segmentos da esquerda ficaram um pouco céticos, dizendo se aquilo não seria talvez visto como uma provocação, ou que resgataria ali uns ânimos acirrados daquele momento, ou até fariam ali um estremecimento na relação com os militares, muito envolvidos aí nessa polêmica toda, e houve até quem dissesse que o governo talvez pudesse estar agindo para politizar a questão de alguma forma, houve muito essa crítica. Ora, vamos combinar, o 8 de janeiro foi um ato político. A decisão de demarcar essa data no calendário da democracia brasileira também é um ato político, sim, mas que se enquadra em uma série de outras ações políticas que culminaram naquelas cenas de selvageria e depredação que a gente viu no 8 de janeiro de 2023, Começa numa decisão política do governo Bolsonaro, que passa 4 anos atacando, sem provas, o nosso sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas, depois passa para um presidente Bolsonaro que, derrotado pelas urnas, não reconhece o resultado, não admite nenhuma vez que foi derrotado, muito pelo contrário, incentiva teorias conspiratórias de que ele iria, de alguma forma, continuar no cargo, que culminaram no que a gente viu, Aqueles acampamentos em frente a quartéis pelo Brasil inteiro, aquela quebradeira, que já houve no dia da posse, aliás, antes, na diplomação do Lula pelo TSE, muita gente ali que participou de atos que depredaram, incendiaram ônibus em Brasília, ninguém foi preso, importante ressaltar, naquele momento, e que culminou depois ali na famosa, famigerada Festa da Selma, que foi o dia 8 de janeiro mesmo. Então, essa série de fatos políticos aí culmina nessa decisão também de demarcar esse momento, de fazer essa defesa da democracia, E aquela história, a decisão de fazer um ato é política, a decisão de não fazer, se houvesse, seria política também. Se tivesse dado certo o ímpeto golpista daquelas pessoas que foram lá e depredaram a Praça dos Três Poderes, certamente teriam também um histórico de celebrar essa data. Enfim, é aquela história. Em um momento em que a gente vê um setor da política brasileira tentando ressignificar essa história, recriar numa narrativa de que ali foi um ato de velhinhas e velhinhos com bíblias na mão, O que a gente viu de cenas bastante diferentes, a gente viu cena de selvageria, de depredação, centenas de milhões de reais de prejuízo, Pessoas se jogando contra vidraças ali do Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo completamente destruído, Outros plenários das casas legislativas invadidas por aqueles golpistas, o relógio de Dom Pedro destruído, enfim, inúmeras cenas de selvageria, até policial militar agredido com barra de ferro na cabeça por esse pessoal. No momento que tem gente que tenta ressignificar isso para dizer que eram manifestações pacíficas, é importante sim que não o governo Lula, mas a democracia brasileira demarque, que aquela situação foi criminosa e essas pessoas precisam ser punidas, Não é aqui o caso do Lula fazer um ato de filiação ao PT ou aparecer com uma faixa ali com a estrela do partido atrás dele, mas que demarcar que esse tipo de coisa não pode acontecer mais e nem pode se reescrever a história para dizer que essas pessoas eram de alguma forma, heróis ou heroínas ali da democracia brasileira, não pode. Tá certo o governo de lembrar, até para que não volte a acontecer. E agora vamos aqui trazer um pouco os comentários aqui, as participações dos nossos assinantes, Primeiro, a nossa assinante Brenda Lima perguntou pelo Instagram do Povo Mais o que o Carlos Maza acha da decisão de Mark Zuckerberg, o dono do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, enfim, da Meta, essa empresa que reúne várias dessas marcas aí bastante conhecidas nas redes sociais. Enfim, o que acha da decisão do Mark Zuckerberg de acabar com a checagem de notícias falsas? Olha, Brenda, é um assunto muito complicado, daria pra gente falar aqui por horas por ele, daria pra fazer pra começo de conversa só sobre isso,
Tem muitas questões envolvidas aí. Eu acho que a decisão do Zuckerberg nessa questão de acabar com o fact-checking, ela é questionável por si só, porque ela acaba somando aquela narrativa muito usada por quem vive de mentira, de desinformação, de polemismo nas redes sociais, de criminalizar a checagem profissional, o jornalismo sério, compromissado, né? E além de estimular situações bizarras. Olha, por exemplo, como funciona o Twitter, o X hoje. Essas notas da comunidade não têm controle algum, fora ali o que os próprios usuários fazem. Muitas vezes gera a mais desinformação, em muitos casos, e em situações esquisitas. Como, por exemplo, hoje você abre o X, você vê um anúncio, né, colocado pela plataforma, né, ou assinado embaixo pelo X, pelo Twitter, de alguma forma ali, com uma nota de comunidade dizendo ele, né? Você tem, por exemplo, hoje anúncios de bets que aparecem na plataforma, você vê lá, é bom, você vai ganhar milhões, e logo abaixo tem uma nota. Bets são jogos de azar, a pessoa perde, é manipulado para perder e tudo mais. É até esquisito. Imagina você tá vendo uma propaganda de um parque de diversões na televisão, mostra uma montanha-russa e tem uma faixa em cima colocando: montanha-russa, pode ter acidente, você vai morrer, você pode ter problema cardíaco. Enfim, não faz muito sentido, e é essa situação que a gente está vivendo hoje. Acho que até é uma contradição que, com o tempo, as pessoas vão cair um pouco na real de como isso gera situações esquisitas, né? Mas eu acho que essa questão do fact-check é secundária, né? O que me incomoda mais um pouco é o tom do discurso que o Mark Zuckerberg adota, principalmente com relação a outras democracias ali que estão em linha de colisão com os interesses dessas empresas de social media, né? Principalmente ali quando ele fala em decisões secretas de tribunais da América Latina, muito implicando severamente ali que isso está se referindo ao Brasil. Olha, não existe em absoluto, isso é uma mentira total, qualquer tipo de decisão secreta da justiça hoje no Brasil. O Brasil, constitucionalmente, todas as decisões, sentenças e processos que andam no Brasil, tramitam na justiça brasileira, são públicos por definição. O que a gente tem são casos que tramitam em sigilo de justiça para que se não prejudique o andamento bom, adequado do processo, para que não se obstrua a justiça. O que acontece em toda a democracia do mundo. Não é uma exclusividade brasileira. O sigilo de justiça é até uma implicação óbvia para não se atrapalhar investigações e para que, investigados ali não possam aprender a driblar do que se está sendo investigado, levantado pela polícia. Então, ao falar isso, o Zuckerberg já cria ali um clima esquisito, Se faz levantar perguntas de qual é o interesse do CEO da Meta por trás disso. No final das contas, o que a gente vê é um setor poderosíssimo da economia mundial, bilionário, talvez até trilionário, enquanto ele movimenta de dinheiro, que está num movimento de se relutar contra qualquer tipo de regulação por parte dos governos, e lembrar que isso está longe de ser uma discussão puxada pelo Brasil, como alguns setores aí da oposição hoje tentam colocar, como se fosse uma iniciativa do governo Lula. Está longe de ser verdade isso. Muito pelo contrário, hoje essa discussão está sendo muito puxada pela Europa, que é citada pelo Mark Zuckerberg no vídeo, inclusive. Você tem governos de extrema-direita, como a Itália, que já aprovaram leis extremamente rigorosas contra redes sociais, principalmente na questão até de monopólio, Não é só na questão desse vale tudo, do que pode ou não pode ser publicado, de responsabilização, até porque essas redes criam ali um monopólio de alguns serviços. A Itália, que é um governo de extrema-direita, é importante que se lembre, criou leis contra isso. A França, que também é um governo de direita, apesar de no Brasil ter se criado esse mito, os franceses até riem de que o Emmanuel Macron é um político de esquerda, quando ele é um político liberal, faz oposição à esquerda lá, apesar de existir um partido mais à extrema-direita ali, que faz oposição a ele também, é um governo liberal que também criou restrições, até porque monopólio, o combate ao monopólio está ligado à ideologia liberal clássica, Claro que no Brasil essas fronteiras ficaram um pouco nebulosas, tem muito liberal brasileiro apoiando a ideia do Trump de taxar o Brasil, criar barreiras alfandegárias, coisas que em outros tempos seria inimaginável. Enfim, só para vocês entenderem como isso é nebuloso, mas, voltando ao tópico que eu falo, está longe de ser uma decisão puxada pelo Brasil. Essa regulamentação desse setor é hoje uma discussão global, e hoje o que a gente vê nessa posição do Zuckerberg é muito nesse sentido, de tentar transformar o que é o interesse econômico dessas empresas como se fosse numa defesa da liberdade de expressão e tudo mais, quando a gente sabe, que a coisa não é bem por aí, e o Brasil, muito pelo contrário, ao invés de censurar, ele patina nessa regulação. Enquanto a Europa tem leis já muito avançadas com relação a isso e está controlando, o Canadá, que é outro país que está com confusão com eles ali,
já aprovou, né, normas para o Google remunerar empresas jornalísticas que usam conteúdo deles ali, de jornais, nas plataformas de pesquisa deles. Ficou essa decisão ali muito em outros países da Europa. O Brasil patina, a gente não tem nenhuma lei para qualquer tipo de regulamentação. Tem o Marco Civil da internet, que é uma legislação que foi antes, né, desse boom mais recente das redes sociais e tudo mais. E aquela história chama a atenção, só para concluir também, um pouco a seletividade do Mark Zuckerberg, porque ele fala muito da Europa e da América Latina e convenientemente deixa de fora regimes que são muito mais censores ou muito mais questionáveis no cumprimento da liberdade de expressão, mas que economicamente estão bem alinhados ali com os interesses dessas redes sociais, como por exemplo a Arábia Saudita, que é uma ditadura, né? Enfim, não preciso nem falar muitos detalhes, acho que todo mundo sabe. Em outros governos ali da Ásia e do Oriente Médio que são ditatoriais, mas que atendem aos interesses do Zuckerberg, então não estão incluídos nessas críticas. No mínimo, para se questionar, né? Agora eu vou trazer aqui um comentário do nosso assinante Rômulo Cavalcante. Ele comenta um artigo de opinião ali que o capitão Wagner, candidato do União Brasil na eleição do ano passado, derrotado aqui em Fortaleza, candidato ao governo do Ceará também em 2022, faz ali fazendo uma análise do cenário para as próximas eleições aqui no Ceará e no Brasil. O Rômulo diz aqui: o jogo de xadrez sucessório começou, muitos postulantes, mas poucos chegarão ao pódio. Lula continua imbatível, mesmo com idade avançada. Dino seria o nome para sucedê-lo. À direita, um saco de gatos. Camilo Santana, apesar de ser um bom governador no Ceará e de um cargo no MEC com bastante visibilidade, mesmo assim não credencia a postulação presidencial. Haddad jamais. Sem carisma, não empolga. É isso aí, fica aí o resumo que o nosso assinante faz aí para 2024, a opinião dele. Aí pode se debater a viabilidade de um nome ou outro. Hoje o governo Lula, eu acho que está mais tendente a tentar construir a candidatura do Fernando Haddad. A própria história lá da isenção do imposto de renda parece um movimento do Lula de tentar construir aí uma viabilidade eleitoral para o Haddad. Mas isso aí é uma questão para os próximos episódios. Agora eu destacaria do ponto que o Rômulo fala também, essa questão do saco de gatos, né, na direita, que foi um movimento que cresceu na última semana. A gente via aí vários nomes colocados. Você tem o clã Bolsonaro, que vai ter um candidato certamente, né? O Jair não admite plano B, diz que o candidato é ele, que o nome é ele, mesmo estando inelegível. E aí se tem toda a especulação, quem vai representar o clã Bolsonaro, né? Ainda que o Bolsonaro esteja com o nome na urna, seja indeferido pelo TSE, mais ou menos como aconteceu com o Lula em 2018, quem vai ser o candidato? Um dos filhos dele? A Michele Bolsonaro? Enfim, vai ter algum candidato ali desse grupo na urna certamente em 2026. Você tem também o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, aí também tem aí problemas na justiça eleitoral, já chegou a ser condenado na primeira instância, mas tenta viabilizar aí uma candidatura. Surgiram outros nomes essa semana agora, né? O Gustavo Lima, cantor de sertanejo, aí colocou o nome dele, não sei se numa piada ou numa ação de marketing ou falando sério, mas começou a circular. E tem o Pablo Marçal, que essa semana disse que é candidato à presidência pelo PRTB. Também está com problema na justiça aí, muitas coisas aí patinadas que ele deu em 2024. Formulou ali laudo falso contra o Guilherme Boulos, candidato do PSOL. Então vai ter uma discussão também, mas o Marçal coloca ali, né, desviando que seria candidato ao governo de São Paulo. Não, tá mais para a presidência da República. O Marçal que deu muita dor de cabeça para o bolsonarismo no ano passado, né? O Bolsonaro apoiou formalmente o Ricardo Nunes, mas viu boa parte do eleitorado ir para o Pablo Marçal, indicando ali que talvez o bolsonarista não vote em quem o Bolsonaro indicar, mas sim no candidato que mais se parece com o Jair Bolsonaro. Isso aí atrapalha um pouco os planos. E aí a direita deve se animar ainda mais essa situação daqui até 2026, até porque o principal nome está fora do páreo. Lembrando um pouco o que aconteceu em 2018, né? Tiraram o Lula ali, houve aquela questão da justiça, e a esquerda se, né, debateu em frangalhos ali com Ciro Gomes, vários outros nomes tentando tomar o lugar do ex-presidente, hoje presidente de novo. Mas é isso aí, cenas para os próximos capítulos. E agora trazer um comentário aqui da Camila Magalhães, enviou um e-mail perguntando: saindo da prefeitura de Fortaleza, literalmente pela porta dos fundos e com péssima reputação na cidade, qual pode ser o futuro político de José Sarto? Olha, Camila, hoje é muito difícil de avaliar isso, porque eu acho que fundamentalmente o José Sarto acabou virando secundário demais de um outro personagem importante da base dele ali, que eu acho que esse sim que é a grande incógnita que vai definir os outros membros desse grupo político. Eu estou falando do ex-prefeito, antecessor do Sarto, o Roberto Cláudio, né, que deu ali com os pés pelas mãos,
decepcionou muita parte do eleitorado dele, apoiando o André Fernandes no segundo turno. Talvez tenha conquistado uma outra parte do eleitorado. E aí a grande dúvida, a incógnita é essa. Qual é o futuro do Roberto Cláudio? Vai fazer um grupinho com o André Fernandes, com o Capitão Wagner, caminhar para um antipetismo, para um bolsonarismo? Vai tentar manter aquela coisa ali meio termo? Bem, na eleição daqui de Fortaleza não foi muito bom para ele, né? O resultado das urnas mostrou que o Evandro Leitão cresceu muito nas regiões onde o Sarto foi melhor. E o André Fernandes só cresceu em regiões onde o Capitão foi melhor. Ou seja, mesmo com o apoio do Sarto e do Roberto Cláudio, o Sarto ficou neutro formalmente ali, pelo menos, mas, né, enfim, tem toda uma história de que nos bastidores teria apoiado o André Fernandes, a gestão até exonerando secretários que declararam apoio ao Evandro. Mas, enfim, o que mostrou-se foi, mesmo com o apoio do Roberto Cláudio, o voto ali do PDT consolidado migrou muito mais para a esquerda. Isso não é muito bom para o futuro político do Roberto Cláudio. E aí, se a gente não sabe como vai ser o do Roberto, imagine o do Sarto, que hoje ficou muito, né, satélite do antecessor dele no cargo. Então, eu acho que ainda é um pouco cedo para saber. Vai depender muito de como o Roberto Cláudio vai se posicionar e construir. Ele vai ser candidato ao governo novamente, vai ser candidato ao Senado dentro da chapa da oposição. Tudo isso aí vai depender muito para definir o futuro do Sarto. Mas certamente fácil não é. Como você falou, Sarto sai numa situação muito fragilizada. Ainda mais agora aí com o governo Evandro começando com muitas críticas à situação que recebe a prefeitura. E agora o último comentário é aqui do nosso assinante Edivan Batista. Ele comenta a coluna do Érico Firmo, que fala sobre a importância da agência de fiscalização de Fortaleza, né? Que teve aí promessa na campanha passada ali, o próprio André Fernandes, uma das propostas dele era extinguir a AGFIS. O Érico fala da importância desse trabalho, né? O Edivan fala aqui, a AGFIS é necessária, mas para ser ruim precisa melhorar muito. Hoje ela não atua em quase nada, a cidade não é fiscalizada. É, né? Complicado, né, Edivan? É aquela velha máxima, né? Às vezes o serviço público é complicado, tá negativo, mas a solução é extinguir, né? Ou precarizar ainda mais. O que a gente vê em alguns casos, quando isso aconteceu, na verdade, deu muito mais dor de cabeça, né? Tem algumas concessões aí, né? Não vou olhar aqui para a companhia que faz a questão da administração da energia elétrica do Ceará, que se reclamava quando era estatal e quando privatizou se reclama ainda mais, né? E os problemas são inúmeros e estão aí, todo mundo sabe como é que é essa questão da energia elétrica. Aqui em Fortaleza, inclusive, está chegando a era de chuvas, proteja e comprem estabilizadores para os seus equipamentos elétricos. Mas, enfim, será que a solução às vezes é precarizar mais, é vender, ou seria um investimento maior, né? Às vezes o que precisa a gente fazer é isso, aumentar o efetivo, dar mais autonomia, evitar a influência de vereadores, às vezes, que para defender interesses políticos, né, vão assediar agentes da AGFIS, há denúncias com relação a isso. Enfim, né, até porque você investir numa agência de fiscalização é um pouco impopular, às vezes incomoda alguns setores, mas traz retorno até financeiro para o município. Então, vale a pena, é bom para a cidade, né? É aquela história, todo mundo gosta muito de quando vai para a Europa, ver aquela cidade super ordenada, fiscal em todo centímetro quadrado, mas quando é aqui no Brasil não quer ver isso, né? Que é o contrário, e aí gera aí uma contradição meio complicada. Agora, a AGFIS funciona assim, né, Edivan? Não é totalmente aí um órgão perdido, não. A gente tem até caso recente, agora no final do ano, vésperas do Réveillon, houve uma ação que tentou demolir o casarão antigo, né, o bangalô Aristides Capibaribe ali na Jacarecanga, e a obra foi, né, embargada pela AGFIS, ou seja, ponto para fiscalização da Prefeitura de Fortaleza. Então, tem muito trabalho para fazer sim, eu acho que o caminho maior é valorizar essa promessa de extinção. Às vezes parece o discurso, né, o canto dos pássaros, é que vai beneficiar o trabalhador, quando a gente sabe que quem está querendo trabalhar na irregularidade, né, no comércio informal, é outro tipo de gente, né? E é isso, esse foi o nosso Pra Começo de Conversa. Agradeço, convido você sempre a participar aqui com a gente. Você pode entrar em contato pelo nosso e-mail, relacionamento@opovo.com.br, mensagem no nosso Instagram, o Povo Mais, e também comentários dentro das nossas reportagens do Povo Mais. A gente está sempre trazendo aqui seu comentário, sua crítica. Participe, a gente não tem medo do debate aqui não. E até o próximo sábado no nosso Pra Começo de Conversa. Um abraço.